Um texto que me cativou e ajudou a ultrapassar a morte. O livro da avó. Texto e ilustração de Luís Silva, editado em 2007 pelas edições Afrontamento. Ganhou o Prémio de Literatura para a Infância Bissaia Barreto em 2008 e está também recomendado pelo Plano Nacional de Leitura. Este álbum possui a característica que considero mais importante do que é, ou deve ser, em meu entender, a literatura para a infância, ou seja, a capacidade de cativar através do exercício de identificação ou aproximação com o que está escrito. A minha avó disse-me um dia: fazes-me falta. Lembro-me muito bem desse momento porque ela tinha um ar divertido quando o disse e os seus olhos tinham um pouco mais de rugas do que habitualmente. A minha avó era muito velha. Quando era nova vivia em África. Ela contava-me histórias de um tempo em que a minha mãe era tão pequena como eu e brincava descalça. Lembrar-me-ei sempre da história de um homem que saiu em busca de madeira e no meio da selva foi atacado por um leopardo. Ele matou-o depois de uma luta que lhe custou muitas feridas, quase a vida. A minha avó nem sempre era amável. Noutras ocasiões beijava-nos e isso era bom. Ela ficava depois com menos rugas. De cada vez que eu saía de casa dela, via-a desaparecer ao longe. E de cada vez que voltava, era uma festa. Os primos, os bolos, as Coca-Colas, os carinhos. Uma vez voltei e ela não estava lá. Muitos anos passaram, mas eu, de vez em quando, tenho vontade de dizer muito alto: fazes-me falta. Enquanto criança crescida, identifiquei-me com todo o texto e arrisco dizer que todos os adultos se revêem neste álbum e na forma como nos conduz para a infância, para as vivências, para as nossas conquistas, para as nossas perdas. Neste sentido, reconheço-o também como um instrumento pedagógico que permite abordar o tema da morte, ainda tida como tabu, não só pela dificuldade de abordagem, como pela forma como, dependendo do seu estado emocional, a criança a compreende ou aceita. As reações emotivas dependem do seu desenvolvimento e das suas experiências. Ainda que seja difícil de abordar, todos necessitamos de passar pelo luto. E a criança não deve ser retirada deste processo. Devemos saber ouvir os seus medos, as suas inquietações, as suas dúvidas, o seu sofrimento. O livro da avó, através de uma narrativa autodiegética, intimista, comovente, traduz o amor entre uma avó e um neto. Foca a questão do envelhecimento, da finitude da vida, sem nunca sequer referir a palavra morte. Este registro autobiográfico e com recurso à analepse dá conta da saudade que o neto, adulto agora, sente da avó. Em minha opinião, existe uma simbiose perfeita entre o texto escrito, curto, e o texto icónico, entre o que é escrito e tudo aquilo que a ilustração acrescenta. A minha avó disse-me um dia: fazes-me falta. O menino lembra-se perfeitamente desse dia e do ar divertido que a avó tinha. A partir daqui, toda a narrativa se desenrola em torno das memórias de infância, fruto das histórias que a avó contava quando esteve em África, de notar os tons quentes que nos remetem mesmo para a África, o tempo em que a mãe do menino era pequenina,
das visitas constantes à casa da avó, das brincadeiras com os primos. Mas um dia o menino voltou e a avó não estava. A janela da casa onde foram tão felizes estava fechada. Também aqui as guardas do livro mostram as cores usadas nesta imagem, lembrando, talvez, a luz que entrava naquelas persianas. No fundo, a felicidade que se vivia na casa da avó e a forma como essa luz mudou. Após esta imagem, surge então uma página em branco. Ocre. Na página seguinte, aparece o céu e o mar, representando a imensidão de tudo o que ficou por dizer. Os anos foram passando. Existe a separação temporal entre o antes e o agora, mas o tempo não conseguiu apagar as memórias, nem a saudade que o sujeito, sentado agora à secretária, partilha. Muitos anos passaram, mas eu, de vez em quando, tenho vontade de dizer muito alto: fazes-me falta. E é assim, com letra manuscrita, que o texto termina. Esta afirmação funciona também como ilustração. O neto, após tantos anos, consegue responder à avó, repetindo o que esta lhe havia dito no início. Da minha leitura, a presença desta particularidade leva-nos a recuar no tempo. O menino, agora adulto, consegue sentir o verdadeiro sentido das palavras que a avó lhe dirigiu em criança. Por isso, usa a dita letra infantil, manuscrita. Em meu entender, nenhuma outra ilustração será necessária para reproduzir a falta, o vazio que se sente quando se perde alguém de quem gostamos muito, mesmo quando esse alguém nem sempre tivesse um ar divertido ou nem sempre fosse amável, tal como o narrador a descreve a avó. As páginas amareladas fazem lembrar as fotografias antigas e a passagem do tempo, carregada pelo negro predominante das ilustrações, que sugerem a tristeza, a nostalgia. As ilustrações que vão muito além do que está escrito deixam espaço nas entrelinhas para a imaginação ganhar asas. As imagens ora complementam o texto, ora dão outras possibilidades de leitura. De acordo com a minha leitura pessoal, o paratexto desta obra suscita curiosidade e interesse, fazendo a relação perfeita entre o que se vê no exterior e o que se descobre no interior da obra. Tudo o que provoca no leitor e a capacidade de ajudar a solucionar conflitos internos, tal como aconteceu comigo. Atrevo-me a dizer que nunca estamos preparados para deixar partir os nossos entes queridos, independentemente da relação que temos com eles. São parte de nós, são as nossas raízes, os nossos ramos. Os avós são memórias, são herança, são símbolos da nossa existência. Assim, esta avó sem nome pode simbolizar todas as avós e a importância que têm na formação dos netos. Tudo aquilo que nos deixam no coração. Em 2006, perdi de forma abrupta a minha avó materna, sempre doce, sempre serena e com mãos de fada. Esta foi a minha primeira grande perda e provocou em mim um misto de emoções: vazio, tristeza, abandono, medo, revolta. Tomei consciência que nada é eterno, pelo menos fisicamente. Questionei então a efemeridade da vida e nada mais foi igual. Passados tantos anos, à semelhança do narrador, ainda consigo sentir o seu colo, o seu cheiro, ouvir a sua voz. Ainda hoje ouço o pedal da máquina da costura e sinto o sabor das bolachas barradas com a marmelada. Ainda hoje recordo as nossas histórias, as nossas conversas, as nossas confissões. Ao contrário deste neto, vivíamos muito perto e estávamos quase diariamente juntas, mas esta obra ajudou-me a sentir e a fazer ouvir a minha voz interior. O processo de luto tem e leva o seu tempo, dependendo de cada um de nós. Há necessidade de criar uma espécie de hiato para que a vida siga o seu percurso diante da morte. E ainda hoje, tantas e tantas vezes,
Nada mais consigo dizer além de: avó, fazes-me tanta falta. Tal como diz Mário Quintana, a morte deveria ser assim: um céu que pouco a pouco anoitece e a gente nem soubesse que era fim.